Os nazistas nunca descobriram que um prisioneiro planejou sua fuga de Auschwitz para contar a verdade. Witold Pilecki, 19 de setembro de 1940, 2 horas, Varsóvia ocupada, Polônia. Witold Pilecki caminhava deliberadamente em direção à armadilha mais letal jamais construída. Enquanto outros poloneses fugiam desesperados das batidas nazistas, esse oficial de cavalaria de 39 anos ia direto para uma delas, com documentos de identidade falsos no bolso e um plano suicida na mente. Ser capturado, deportado para Auschwitz e voltar vivo para contar ao mundo o que realmente acontecia lá dentro. Os nazistas tinham transformado Auschwitz num buraco negro de informação. As pessoas entravam e desapareciam. Famílias recebiam cinzas sem explicação. Rumores circulavam sobre um campo de concentração no antigo quartel polonês perto de Oświęcim. Mas ninguém sabia o que se passava lá dentro. O Reich tinha criado o segredo perfeito. Um lugar tão horrível que as testemunhas não conseguiam sobreviver para testemunhar. Witold Pilecki iria quebrar esse segredo. Não fugindo de Auschwitz, mas entrando voluntariamente, sobrevivendo ao impossível, construindo uma rede de resistência dentro do inferno e então escapando para entregar aos aliados o primeiro relatório detalhado sobre o genocídio industrial. O que os nazistas nunca descobriram foi que o prisioneiro número 4859, que parecia um carpinteiro polonês comum preso numa batida rotineira, era na verdade um agente de inteligência militar, conduzindo a missão de infiltração mais audaciosa da Segunda Guerra Mundial. Durante 947 dias dentro de Auschwitz, Pilecki construiu uma organização clandestina de quase 1000 membros, documentou meticulosamente as atrocidades nazistas, estabeleceu linhas de comunicação com o exterior e planejou sua fuga com precisão militar. Em 27 de abril de 1943, depois de 2 anos e meio no campo, onde a expectativa média de vida era de 3 meses, Pilecki escapou. Correu 100 quilômetros através de território ocupado. Evitou patrulhas da SS. Chegou a Varsóvia e escreveu um relatório de 100 páginas que se tornaria o primeiro informe completo sobre Auschwitz recebido pelos aliados. Os britânicos e americanos não acreditaram. Consideraram suas descrições de câmaras de gás e crematórios industriais como exageros de propaganda. Rejeitaram seus apelos para bombardear as linhas férreas até Auschwitz. Arquivaram seu relatório como pouco confiável. 1.100.000 pessoas morreriam em Auschwitz antes da libertação, em janeiro de 1945. Esta é a história de como um homem escolheu ser prisioneiro no pior lugar já criado. Como sobreviveu documentando um horror que todos negavam. Como escapou do inescapável e como seu testemunho foi ignorado pelas mesmas pessoas que exigiam provas do Holocausto. O homem antes do inferno. Witold Pilecki nasceu em 13 de maio de 1901, em Olonets, Carélia, Rússia, onde sua família polonesa vivia em exílio forçado sob a ocupação czarista. Sua infância foi marcada pela resistência. Sua família operava escolas clandestinas polonesas, proibidas pelos russos, que tentavam apagar a identidade polonesa. Antes de completar 10 anos, Pilecki já entendia que preservar a identidade sob ocupação exigia desobediência organizada. Em 1918, quando a Polônia recuperou a independência depois de 123 anos de inexistência, Pilecki tinha 17 anos e se alistou imediatamente no recém-formado exército polonês. Lutou na Guerra Polaco-Soviética de 1919 a 1921, quando a Polônia defendeu sua independência renascida contra a Rússia bolchevique. Aos 19 anos, Pilecki já tinha matado homens em combate
e compreendia que a liberdade da Polônia sempre estaria ameaçada a leste e a oeste. Nos anos de paz entre 1921 e 1939, Pilecki se tornou algo incomum: soldado acadêmico. Estudou agricultura, administrou uma pequena propriedade familiar em Skurcze. Casou-se com Maria Ostrowska em 1931 e teve 2 filhos, Andrzej e Zofia. Vivia como um típico proprietário rural polonês, exceto pelo fato de nunca ter deixado a reserva do exército e manter treinamento militar constante. Em 1º de setembro de 1939, quando a Wehrmacht invadiu a Polônia pelo oeste e o Exército Vermelho pelo leste 17 dias depois, Pilecki lutou como oficial de cavalaria. A Polônia, presa entre 2 potências totalitárias, colapsou em 5 semanas. Mas Pilecki, como milhares de oficiais poloneses, recusou a rendição. Quando o governo polonês fugiu para o exílio, Pilecki permaneceu, fundando uma das primeiras organizações de resistência, Tajna Armia Polska, o exército secreto polonês. Em 1940, a Varsóvia ocupada era uma cidade sob terror calculado. Os nazistas implementaram uma política de decapitação. Prendiam sistematicamente a intelectualidade polonesa, oficiais militares, professores, médicos, advogados, sacerdotes. Qualquer pessoa capaz de organizar resistência. As batidas eram constantes, imprevisíveis, mortais. Nesse contexto, Pilecki recebeu ordens do comandante da resistência, o major Jan Włodarkiewicz. Precisamos de inteligência sobre Auschwitz. Os alemães estão construindo algo lá. Precisamos saber o que é. Auschwitz havia aberto em junho de 1940 como campo de concentração para prisioneiros políticos poloneses. Os nazistas haviam transformado antigos quartéis do exército polonês em uma prisão massiva. Os primeiros transportes eram de ativistas políticos, resistentes capturados, intelectuais. Entravam e desapareciam. As famílias recebiam notificações secas. Seu familiar morreu. Causas naturais. As cinzas podem ser reclamadas mediante uma taxa. O comandante de Pilecki propôs algo insano. Precisamos de alguém que se deixe capturar, seja deportado para Auschwitz, sobreviva, organize resistência interna, reúna inteligência e escape para relatar. Era uma missão suicida óbvia. A probabilidade de sobreviver a cada etapa era microscópica. Ser capturado sem levantar suspeitas exigia atuação perfeita. Sobreviver a Auschwitz por mais de algumas semanas exigia sorte extraordinária. Organizar resistência sob vigilância total da SS exigia uma audácia impossível. Fugir exigia um milagre. Pilecki se ofereceu voluntariamente imediatamente. O raciocínio dele era simples e aterrador na sua clareza. Se não fizermos isso, ninguém nunca vai saber. Os alemães estão construindo algo em segredo. Quando terminarem, vão apagar evidências e testemunhas. Precisamos documentar enquanto acontece, ou o mundo nunca acreditará que aconteceu. Era uma lógica que seria tragicamente confirmada 3 anos depois, quando os aliados rejeitaram seu relatório como inverossímil. A captura voluntária, 19 de setembro de 1940, Varsóvia. As batidas nazistas seguiam padrões previsíveis. Gestapo e Wehrmacht cercavam quarteirões durante o toque de recolher. Prendiam todos os homens em idade militar, conferiam seus nomes com listas de procurados. Prendiam seletivamente e deportavam o restante para campos de trabalho. Pilecki planejou meticulosamente sua captura. Adotou uma identidade falsa. Tomasz Serafiński, carpinteiro, sem afiliação militar óbvia, mas suficientemente suspeito para ser detido numa batida. Memorizou a biografia completa desse personagem. Onde nasceu,
onde trabalhava, nomes de familiares, todos os detalhes que interrogadores nazistas poderiam verificar. Na noite de 19 de setembro, Pilecki foi ao distrito de Żoliborz, em Varsóvia, área que a inteligência da resistência identificara como alvo de uma batida iminente. Posicionou-se no apartamento de um colaborador da resistência com outros 2 agentes, Jan Redzai e Czesław Jaworski, que também se deixariam capturar para acompanhá-lo. Às 2 horas, tropas alemãs cercaram o prédio. Bateram nas portas com fuzis, gritando em alemão: "Alle Männer raus! Todos os homens para fora!" Pilecki e seus 2 companheiros saíram calmamente. 2.000 homens foram presos naquela noite, alinhados em colunas nas ruas, vigiados por soldados da Wehrmacht com metralhadoras. Os nazistas checaram documentos. O oficial responsável olhou a identificação de Tomasz Serafinski com suspeita. Profissão? Carpinteiro, respondeu Pilecki em polonês. Onde você trabalha? Faço móveis. Trabalho por conta própria. O oficial o marcou como suspeito, provavelmente por ele ser vago sobre um empregador específico. Exatamente o que Pilecki planejava. Depois de horas de espera nas ruas, enquanto os nazistas processavam documentos, cerca de 1.800 homens foram liberados. 200 foram retidos, incluindo Pilecki, Redzai e Jaworski. Foram levados em caminhões militares para a prisão de Pawiak, no centro de Varsóvia. Pawiak era a antecâmara do inferno. Celas desenhadas para 4 pessoas continham 40. Não havia sanitários funcionais. A comida era uma fatia de pão e sopa rala. Os interrogatórios eram brutais, desenhados para identificar membros da resistência. Durante 3 dias, Pilecki manteve sua história de cobertura sob interrogatório. Os nazistas batiam, ameaçavam, mas ele respondia consistentemente como um carpinteiro ignorante, preso por azar. Era uma atuação perfeita, sustentada sob tortura. Em 22 de setembro de 1940, 3 dias após a prisão, os nazistas anunciaram o destino dos detidos: deportação para o Konzentrationslager Auschwitz. Os prisioneiros foram colocados em vagões de trem, 100 homens por vagão desenhado para 8 cavalos. Sem comida, sem água, sem sanitários. A viagem até Auschwitz levou 14 horas. Os homens estavam espremidos a tal ponto que era impossível sentar. Alguns desmaiaram e foram pisoteados. Outros defecaram onde estavam. O cheiro era nauseante, o calor sufocante, o medo palpável. Às 22 horas de 22 de setembro, o trem chegou à estação de Auschwitz. As portas se abriram violentamente. Guardas da SS com cães gritavam: "Raus! Raus! Schneller!" Para fora, mais rápido. Batiam nos prisioneiros com fuzis enquanto os obrigavam a formar filas. Pilecki havia entrado voluntariamente no lugar onde 1 milhão de pessoas morreriam. Era o prisioneiro número 4.859. O que os nazistas nunca saberiam é que aquele carpinteiro silencioso estava registrando mentalmente cada detalhe. Nomes de guardas, desenho do campo, rotinas de vigilância, pontos fracos de segurança. Desde o primeiro momento em Auschwitz, Pilecki operava como um agente de inteligência infiltrado em território inimigo. A missão havia começado. Os primeiros dias. Bem-vindo ao inferno. A boas-vindas em Auschwitz era um exercício calculado de destruição psicológica. Os nazistas sabiam que quebrar a vontade humana nas primeiras horas determinava a sobrevivência. Criar choque, terror e desespero absolutos no primeiro contato estabelecia a hierarquia. Prisioneiros não eram humanos. Eram objetos que existiam apenas para trabalho e morte. Os 728 prisioneiros do transporte de Pilecki foram alinhados no pátio principal do campo. Era meia-noite, a temperatura perto de 0. A maioria vestia roupas leves porque fora presa sem aviso.
Guardas da SS, ajudados por capos, prisioneiros privilegiados que supervisionavam outros prisioneiros, começaram a recepção. Mützen ab, tirem os bonés. Os prisioneiros tiraram as boinas. Mützen auf, coloquem os bonés. Os prisioneiros colocaram novamente. Esse ritual absurdo continuou por 2 horas. Tirar bonés, colocar bonés, mais rápido, mais rápido. Quem se movia devagar demais era golpeado com cacetes. Quem se movia rápido demais era acusado de insolência e apanhava mais forte. Pílek, com experiência militar, entendeu imediatamente. Não era sobre bonés. Era sobre destruir a autonomia. Ensinar que as ordens seriam arbitrárias, contraditórias, impossíveis de cumprir corretamente. Ensinar que o castigo era inevitável, com ou sem obediência. Depois dos bonés, os prisioneiros foram obrigados a fazer agachamentos, flexões, correr em círculos, enquanto os guardas gritavam ordens conflitantes e golpeavam os que falhavam. Homens desabavam de exaustão. Os capos os chutavam até que levantassem ou morressem. Às 3 horas, vários prisioneiros estavam mortos, seus corpos deixados no pátio como aviso. Os sobreviventes foram levados aos banhos de desinfecção. Foram obrigados a se despir completamente e ficar em água gelada enquanto eram raspados por inteiro. Cabelo, sobrancelhas, pelos do corpo. Depois, foram borrifados com um desinfetante químico que queimava a pele, especialmente os genitais e feridas abertas. Homens gritavam de dor. Os gritos eram respondidos com golpes. Após a desinfecção, cada prisioneiro recebeu um número de identificação. Pílek tornou-se oficialmente o prisioneiro 4859. Sem nome, sem identidade, apenas um número. Deram-lhes uniformes listrados, calças e jaqueta de tecido fino, completamente inadequados para o clima do outono-inverno polonês. Sapatos de madeira que causavam bolhas imediatas. Sem roupa íntima, sem meias. Às 6 horas, depois de 6 horas de tortura de recepção, os prisioneiros foram designados às barracas. Pílek foi colocado no bloco 17. As barracas, projetadas para 250 pessoas, abrigavam 700. Beliches de 3 níveis, tábuas de madeira sem colchões, uma manta fina compartilhada entre 3 prisioneiros. Não houve sono. Às 6 horas e 30 minutos, soou o apito do despertar. Os prisioneiros tinham 5 minutos para estar formados do lado de fora para o apel, a contagem matinal. O apel era outra forma de tortura. Os prisioneiros ficavam imóveis em filas enquanto guardas da SS contavam e cantavam. Um processo que levava no mínimo 2 horas, às vezes 6. No inverno, homens morriam de hipotermia durante o apel, e seus corpos permaneciam de pé na formação até o fim da contagem. Depois do apel, café da manhã, um copo de café, que era água quente tingida, sem valor nutricional. Em seguida, designação de trabalho. Auschwitz era um campo de concentração construído em torno de trabalho escravo. Os prisioneiros trabalhavam 12 horas por dia em projetos de construção, fábricas, pedreiras e agricultura. O trabalho era desenhado para matar. Cargas impossíveis, ferramentas inadequadas, ritmo brutal. Capos e guardas batiam constantemente, acelerando o trabalho, punindo qualquer pausa. Pílek foi designado para um comando de construção, carregando tijolos para a expansão do campo. Cada tijolo pesava 5 quilos. Os prisioneiros corriam com cargas de 20 tijolos, subindo escadas, sem parar. Quem se movia devagar demais apanhava. Quem desabava, apanhava mais. Quem não se levantava era deixado morrer. No primeiro dia de trabalho, Pílek viu 23 homens morrerem. Desidratação, exaustão, pancadas. Um foi fuzilado por um guarda que alegou tentativa de fuga.
quando o prisioneiro apenas tropeçara para fora da formação. A comida do meio-dia era 1 litro de sopa, água com alguns pedaços de batata podre e, ocasionalmente, traços de carne não identificável. Valor calórico, cerca de 200 calorias. Os prisioneiros queimavam 3.000 a 4.000 calorias por dia em trabalho forçado. A matemática era simples. Morte por inanição em 2 a 3 meses, mais rápido se o trabalho e as pancadas acelerassem o colapso. O jantar, às 19 horas, era outra fatia de pão, às vezes com margarina, às vezes com geleia sintética. Cerca de 300 calorias adicionais. Depois do jantar, outro apel, outra contagem interminável, enquanto prisioneiros exaustos permaneciam de pé. Depois, finalmente as barracas. Mas não havia descanso. Os beliches eram tão apertados que virar o corpo era impossível. Prisioneiros com disenteria, quase todos, defecavam sem controle. O cheiro era insuportável. Ratos infestavam as barracas, mordendo prisioneiros dormindo. Piolhos transmitiam tifo. O primeiro dia de Pilecki em Auschwitz. 18 horas acordado, 6 horas de trabalho brutal, levou 3 surras, testemunhou 23 mortes, consumiu cerca de 700 calorias no total. Era insustentável. E era apenas o primeiro dia. Os veteranos do campo, prisioneiros que tinham sobrevivido meses, explicavam a matemática simples. A sobrevivência média era de 3 meses para trabalhadores da construção, 6 meses para trabalhadores internos, 1 ano para prisioneiros com posições privilegiadas, como médicos, carpinteiros, administradores. Pilecki calculou. Precisava sobreviver pelo menos 1 ano para cumprir sua missão. As probabilidades eram microscópicas. Naquela primeira noite, deitado em beliches infestados, cercado de moribundos, Pilecki encarou a realidade da própria escolha. Ele tinha entrado voluntariamente no inferno. Agora precisava não só sobreviver, mas organizar resistência, documentar atrocidades e, eventualmente, escapar. A missão parecia impossível. Mas Pilecki entendia algo que os nazistas ignoravam. Auschwitz era um campo de extermínio construído em torno do trabalho escravo, mas também era uma sociedade de milhares de prisioneiros. E onde há sociedade, há política, alianças, resistência possível. Os nazistas controlavam as estruturas físicas, mas as conexões humanas, a solidariedade clandestina, a organização invisível, isso podia ser construído debaixo do nariz deles. No dia seguinte, Pilecki começou a construir sua rede. Construindo a organização invisível. Organizar resistência em Auschwitz era uma ordem de grandeza mais difícil do que qualquer operação clandestina em território ocupado. Em Varsóvia, a resistência operava numa cidade de 1 milhão de habitantes, com milhares de casas, porões, prédios, lugares para se reunir em segredo. Em Auschwitz, tudo estava sob vigilância constante. Guardas da SS, com metralhadoras nas torres, capos espionando, prisioneiros, informantes nazistas infiltrados. Pena de morte imediata para qualquer organização suspeita. Mas Pilecki entendeu que Auschwitz tinha vulnerabilidades estruturais que ele poderia explorar. Primeira vulnerabilidade: os nazistas precisavam manter as operações do campo funcionando, o que significava que os prisioneiros tinham trabalhos que os colocavam em contato uns com os outros. Segunda vulnerabilidade: os nazistas não conseguiam monitorar o tempo todo cada conversa entre milhares de prisioneiros. Terceira vulnerabilidade: capos e alguns guardas eram corruptíveis. Pilecki começou recrutando de forma metódica. Seu primeiro critério era sobrevivência. Não fazia sentido recrutar moribundos. Ele procurava prisioneiros que demonstrassem resiliência física e mental, que tivessem sobrevivido semanas ou meses, que mantivessem alguma dignidade sob condições desumanas.
Seu primeiro recrutado foi Słowak, um oficial polonês que Pilek reconheceu de antes da guerra. Słowak trabalhava na cozinha, uma posição privilegiada que dava acesso à comida extra. Em outubro de 1940, 3 semanas depois de chegar a Auschwitz, Pilek se aproximou de Słowak durante o tempo na barraca. "Precisamos nos organizar", sussurrou Pilek. "Precisamos criar uma rede para sobreviver, compartilhar informações e, eventualmente, resistir." Słowak, inicialmente desconfiado de uma armadilha nazista, estudou Pilek. "Por que você? Por que agora?" "Porque alguém tem que fazer isso", respondeu Pilek. "E porque eu tenho contatos lá fora que precisam saber o que está acontecendo aqui dentro." Era uma meia-verdade. Pilek tinha contatos da resistência do lado de fora, mas ainda não havia uma forma de se comunicar com eles. Só que a confiança exigia projetar competência. Słowak aceitou. Tornou-se o segundo membro do que Pilek chamou de Związek Organizacji Wojskowej, ZOW, União das Organizações Militares. Os próximos recrutados vieram de trabalhos que Pilek identificou como estrategicamente importantes. Carpinteiros que construíam estruturas do campo e podiam circular entre setores. Pessoal médico com acesso aos hospitais e capacidade de ocultar prisioneiros doentes. Trabalhadores de armazém que lidavam com suprimentos e podiam roubar comida e materiais. A estrutura da ZOW era celular. Cada membro conhecia apenas seu recrutador e as pessoas que ele mesmo recrutava. As células eram grupos de 5, conectadas verticalmente, mas não horizontalmente. Se uma célula fosse comprometida, o dano ficaria limitado a 5 pessoas. Era uma estrutura clássica de insurgência, adaptada às condições extremas de um campo de concentração. Em dezembro de 1940, 3 meses depois de chegar, Pilek já havia recrutado 72 membros. Em abril de 1941, a organização tinha 143 membros. Em dezembro de 1941, alcançou 317 membros, distribuídos por todos os blocos e comandos de trabalho. As atividades da Stoppesheim, ZOW, eram pragmáticas, focadas em sobrevivência antes de resistência ativa. Os objetivos iniciais incluíam distribuição de comida. Membros com acesso à cozinha roubavam porções extras e as distribuíam a membros moribundos. Uma fatia extra de pão podia ser a diferença entre vida e morte. Proteção médica. Médicos na organização admitiam membros doentes no hospital de prisioneiros, onde podiam se recuperar do trabalho brutal. Os nazistas permitiam hospitais para manter a força de trabalho, mas as vagas eram limitadas. A ZOW garantia que seus membros obtivessem tratamento. Designação de trabalho. Alguns membros trabalhavam em escritórios administrativos do campo e podiam influenciar as designações. Transferir membros de comandos mortais, pedreiras, punição, para posições menos brutais, carpintaria, administração, aumentava dramaticamente a chance de sobrevivência. Inteligência interna. Membros informavam rotinas de guardas, mudanças nas políticas dos campo, chegada de novos transportes, seleções para execução. Essas informações permitiam evitar perigos e planejar. Apoio moral. Simplesmente saber que não estavam sozinhos, que havia uma organização, que havia resistência. Dava aos prisioneiros um motivo psicológico para continuar vivos. Mas Pilek tinha um objetivo mais ambicioso do que a sobrevivência: a documentação. Ele precisava registrar meticulosamente o que estava acontecendo em Auschwitz para seu relatório final. Em 1941, Auschwitz ainda era principalmente um campo de concentração para prisioneiros políticos poloneses, mas estava evoluindo. Os nazistas começaram a usar o gás Zyklon B em setembro de 1941.
inicialmente testando-o em prisioneiros de guerra soviéticos. Em 1942, começaram a chegar transportes maciços de judeus de toda a Europa ocupada. Pilecki documentou tudo: nomes de comandantes da SS, estruturas organizacionais, números de prisioneiros, taxas de mortalidade, métodos de execução, construção de câmaras de gás e crematórios. Ele não podia escrever fisicamente, então memorizava. Desenvolveu um sistema mnemônico para lembrar milhares de dados, nomes associados a imagens, números transformados em padrões, datas conectadas a eventos. Era um exercício extraordinário de memória treinada sob inanição e exaustão. Mas memorizar não bastava. Pilecki precisava comunicar-se com o exterior. Os nazistas haviam projetado Auschwitz como um sistema fechado, sem correio, sem visitantes, sem comunicação externa. Prisioneiros entram e desaparecem. Pilecki encontrou a fissura: os trabalhadores civis poloneses. A linha de comunicação Auschwitz empregava cerca de 1.000 trabalhadores civis poloneses para construção, manutenção e administração. Esses civis viviam fora do campo, entravam diariamente para trabalhar, interagiam de forma limitada com prisioneiros e depois saíam. Eram controlados por guardas nazistas, mas não tão rigidamente quanto os prisioneiros. Pilecki identificou que alguns trabalhadores civis simpatizavam com a resistência. O desafio era contatá-los sem levantar suspeita, convencê-los a arriscar a vida como mensageiros e estabelecer um sistema de mensagens que sobrevivesse à detecção nazista. A oportunidade surgiu em março de 1941. Pilecki trabalhava temporariamente num comando de carpintaria que reparava estruturas do campo. O supervisor da equipe era um civil polonês chamado Władysław Surmaki, que mostrava sinais sutis de simpatia. Às vezes, descuidadamente, deixava pedaços de pão onde prisioneiros podiam pegar. Avisava sobre inspeções surpresa da SS. Ocasionalmente falava com prisioneiros quando os guardas não olhavam. Durante o reparo de um galpão, Pilecki se aproximou de Surmaki enquanto os guardas estavam distraídos. "Sou oficial do exército polonês", sussurrou rapidamente em polonês. "Tenho informação crítica que precisa chegar a Varsóvia. O senhor pode ajudar?" Surmaki, surpreso, mas sem mostrar reação visível, continuou trabalhando. Depois de 1 minuto em silêncio: "É perigoso demais. Vão me executar." "Milhares estão morrendo aqui todo mês", respondeu Pilecki. "O mundo precisa saber. O senhor é a única conexão." Surmaki não respondeu naquele dia, mas uma semana depois, em outro turno, aproximou-se de Pilecki. "Posso levar mensagens pequenas, nada escrito, só informação memorizada. Se me pegarem, vou dizer que o senhor me ameaçou." Era um acordo imperfeito, mas funcional. Pilecki lhe deu sua primeira mensagem para a resistência em Varsóvia. Um relatório sobre as condições em Auschwitz, números de prisioneiros, taxas de mortalidade e uma solicitação de materiais: comida, remédios, dinheiro que pudesse ser usado para subornar guardas. Surmaki entregou a mensagem. 2 semanas depois, veio a resposta: "Sua mensagem chegou. Do que você precisa?" Pilecki havia estabelecido a primeira linha de comunicação entre Auschwitz e o exterior. Era lenta, limitada, vulnerável a interrupções, mas funcionava. Ao longo de 1941, Pilecki desenvolveu uma rede de 5 mensageiros civis, cada um levando mensagens a diferentes contatos da resistência em Cracóvia e Varsóvia. As mensagens viajavam em múltiplos formatos: informação memorizada, bilhetes escritos em papel de cigarro escondidos na roupa, códigos usando recibos de trabalho.
A comunicação permitiu que Pilecki fizesse algo revolucionário: solicitar e receber suprimentos do exterior. A resistência enviou dinheiro escondido com trabalhadores civis. Pilecki usou esse dinheiro para subornar capos e guardas de baixo escalão, comprando vantagens para sua organização. Comida extra, transferências de trabalho, proteção contra seleções para execução. Não era muito dinheiro. Centenas de zlotys, equivalente a dezenas de dólares. Mas, numa economia de campo onde os prisioneiros não tinham nada, pequenas quantias compravam sobrevivência. Os subornos também compraram algo ainda mais valioso: informação. Guardas bêbados falavam. Capos ambiciosos revelavam planos da SS. Pilecki coletava inteligência sobre a transformação de Auschwitz de campo de concentração em campo de extermínio. Em julho de 1942, chegou o momento que mudou tudo. Os primeiros transportes maciços de judeus começaram a chegar sob a Aktion Reinhardt, a operação nazista para exterminar a população judia da Polônia ocupada. Testemunha do genocídio industrial. Em 14 de julho de 1942, um trem com 1000 prisioneiros chegou a Auschwitz, vindo da França. Não eram prisioneiros políticos. Eram famílias judias inteiras. Homens, mulheres, crianças, idosos. Os nazistas os haviam reunido em Paris sob o pretexto de reassentamento no leste. Pilecki observou à distância enquanto o transporte era descarregado. Diferente dos transportes anteriores de prisioneiros políticos, não houve registro de todos. Em vez disso, os nazistas fizeram uma seleção diretamente na rampa. Médicos da SS separavam os prisioneiros em 2 grupos. Homens jovens e saudáveis de um lado, todos os demais, mulheres, crianças, idosos, doentes, do outro. O grupo maior, cerca de 750 pessoas, foi levado diretamente ao prédio identificado como Banhos. Não voltaram. Horas depois, caminhões levaram roupas para os armazéns do campo. Nenhuma pessoa. Pilecki, que já tinha ouvido rumores sobre câmaras de gás, entendeu imediatamente o que havia presenciado. Os nazistas industrializaram o assassinato. Não eram execuções individuais. Era o extermínio em massa de categorias inteiras de pessoas. Nos dias seguintes, chegaram mais transportes. Milhares de judeus da França, Holanda, Bélgica, Grécia. Cada transporte. Seleção na rampa, o grupo majoritário indo direto para os banhos. Desaparecimento. Em agosto de 1942, Auschwitz havia evoluído totalmente para uma máquina industrial de morte. Os nazistas construíram 4 complexos de câmaras de gás e crematórios em Birkenau, Auschwitz II, projetados por arquitetos com capacidade de matar 4.400 pessoas por dia. O processo era aterrador na sua eficiência. Os prisioneiros eram conduzidos a edifícios que pareciam instalações de banho. Diziam-lhes que seriam desinfetados após a viagem. Tinham de se despir completamente, pendurar roupas em ganchos numerados para recuperá-las depois. Em seguida, entravam nas duchas, que na verdade eram câmaras de gás. Guardas da SS despejavam cristais de Zyklon B por aberturas no teto. O gás, originalmente feito como pesticida, matava por asfixia em 15 a 20 minutos. As vítimas, percebendo tarde demais o engano, empurravam-se contra as portas seladas, esmagando-se umas às outras no pânico final. Depois de confirmar que todos estavam mortos, os Sonderkommandos, prisioneiros forçados a trabalhar nos crematórios, abriam as câmaras, removiam corpos, arrancavam dentes de ouro, cortavam cabelo para uso industrial e queimavam os corpos em crematórios que funcionavam 24 horas por dia. As cinzas eram descartadas em rios próximos ou usadas como fertilizante.
Pilecki documentou meticulosamente cada aspecto desse processo. Falou com sondercomandos que descreviam detalhes capazes de destruir qualquer ser humano. Mães protegendo os filhos até o último instante. Idosos rezando. Pessoas escrevendo últimas notas que nunca seriam lidas. Falou com guardas da SS que se embebedavam e se gabavam da eficiência do sistema. Falou com administradores que cuidavam da logística dos transportes. Memorizou estatísticas. Em agosto de 1942, cerca de 8.000 pessoas eram gaseadas por dia. Em setembro, o número subiu para 12.000. Até o fim de 1942, cerca de 175.000 pessoas haviam sido assassinadas nas câmaras de gás de Auschwitz. Essa informação era quase impossível de acreditar. O cérebro humano rejeita números tão grandes de atrocidade. Mas Pilecki registrava, com precisão obsessiva, porque sabia que o mundo rejeitaria tudo como propaganda se não estivesse ancorado em detalhes verificáveis. Pela rede de comunicação com o exterior, Pilecki enviou relatórios cada vez mais urgentes. Em outubro de 1942, enviou uma mensagem detalhada descrevendo câmaras de gás, crematórios, seleções, números de mortos. A resposta da resistência em Varsóvia foi cética. Você tem certeza desses números? Parecem exagerados. Pilecki respondeu com fúria controlada. Eu estou vendo enquanto acontece. Milhares morrem diariamente. Ou vocês acreditam e fazem algo, ou milhões vão morrer. Mas até dentro da sua própria organização no campo, alguns membros não acreditavam completamente. O genocídio industrial era tão sem precedentes que até testemunhas duvidavam da própria percepção. Um membro da Azov, um prisioneiro polonês que havia sobrevivido 2 anos, disse a Pilecki: os alemães são civilizados. É uma guerra brutal, sim, mas extermínio industrial sistemático de todos os judeus da Europa? Isso é absurdo demais. Deve haver exagero. Pilecki o levou a um ponto de observação onde era possível ver a fumaça dos crematórios funcionando sem parar. Você vê essa fumaça? São corpos, milhares por dia. Ou você acredita nos seus olhos, ou acredita no seu conceito de civilização. Mas não dá para acreditar nos dois. Documentar o Holocausto enquanto acontecia tornou-se a obsessão de Pilecki. Ele entendeu que sobreviver não era suficiente. Precisava escapar, relatar, convencer o mundo a agir antes que o extermínio estivesse completo. Mas havia uma complicação. Quanto mais informação ele reunia, mais valioso se tornava para a resistência permanecer no campo, enviando relatórios contínuos. Seus comandantes em Varsóvia, ao receberem as mensagens, instruíram: continue sua missão. A inteligência é crítica. Pilecki enfrentou um dilema impossível. Ficar em Auschwitz significava continuar documentando, mas também significava risco crescente de morrer. Ele já tinha sobrevivido 2 anos além da expectativa média de vida. Cada dia era emprestado. Fugir significava salvar sua vida e entregar um relatório completo. Mas também significava abandonar sua rede e cortar o fluxo de inteligência. No começo de 1943, Pilecki calculou que já havia reunido informação suficiente para um relatório abrangente. Também calculou que seu corpo não aguentaria muito mais. Tinha perdido 30 quilos, sofria tifo recorrente, apanhara dezenas de vezes. O corpo falhava. Em março de 1943, decidiu escapar em abril, independentemente das ordens de Varsóvia. Mas fugir de Auschwitz era considerado impossível. Planejando o impossível, Auschwitz foi desenhado como uma prisão perfeita. O perímetro externo consistia em arame farpado eletrificado com 8.000 volts.
torres de vigilância a cada 150 metros, com guardas armados com metralhadoras e refletores, patrulhas com cães, e uma zona de exclusão de 2 quilômetros ao redor do campo onde qualquer civil era morto, a tiros sem perguntas. Os nazistas proclamavam que a fuga de Auschwitz era impossível. Para reforçar isso, implementaram uma política de responsabilidade coletiva. Se um prisioneiro fugisse, 10 prisioneiros do seu bloco eram executados. Essa política garantia que os próprios prisioneiros se vigiassem, denunciando planos de fuga para evitar serem selecionados para morrer. Entre 1940 e 1945, de cerca de 1,3 milhão de pessoas enviadas a Auschwitz, apenas 802 tentaram fugir. Desses, 144 tiveram sucesso. Os outros 658 foram recapturados e executados publicamente, muitas vezes torturados antes como aviso. As probabilidades eram 18% de sucesso, 82% de morte torturada. Pilecki estudou cada tentativa de fuga que observou em 2 anos e meio, analisando o que funcionava e o que falhava. Identificou que as fugas bem-sucedidas compartilhavam características comuns: tempo preciso. Aconteciam durante eventos que distraíam os guardas, bombardeios aliados, inspeções da SS, chegadas massivas de novos prisioneiros. Ajuda externa. Quase sempre envolviam ajuda de civis que forneciam roupas civis, documentos, transporte para fora da zona de exclusão. Disfarce convincente. Fugitivos vestidos como civis ou como pessoal do campo tinham maior chance do que aqueles que tentavam se esconder em vagões ou túneis. Velocidade. Os nazistas acionavam o alarme imediatamente. As primeiras 2 horas eram críticas. Se os fugitivos não alcançassem território fora da zona de exclusão nesse tempo, a chance de recaptura subia exponencialmente. Pilecki elaborou um plano que integrava tudo isso. Sua equipe incluiria 2 prisioneiros adicionais, Jan Redzai, capturado com ele em 1940, e Edward Ciesielski. Trabalhariam juntos para maximizar as chances. O plano exigia preparação meticulosa durante semanas. Primeiro, Pilecki precisava de um trabalho que lhe desse acesso ao perímetro. Usou sua rede para se transferir para o comando da padaria, que operava fora do perímetro interno, mas ainda dentro da zona de segurança. Segundo, precisava de roupas civis. Por contatos com trabalhadores civis, conseguiu 3 conjuntos escondidos na padaria: calças, camisas, casacos para se misturarem à população polonesa. Terceiro, precisava de documentos. Falsificadores na rede criaram 3 jogos de papéis, usando materiais roubados de escritórios administrativos. Kenkarte, documento de identidade alemão para poloneses. Arbeitskarte, permissão de trabalho, documentos de viagem. Quarto, precisava de contato externo. Estabeleceu um ponto de encontro com um agente da resistência em Alvernia, uma cidade a 30 quilômetros de Auschwitz. Se chegassem lá, haveria transporte para Cracóvia. Quinto, precisava de distração. Fugidas costumavam ocorrer durante o apel noturno, quando os guardas estavam ocupados contando prisioneiros. Mas Pilecki precisava de algo maior. Por comunicação com a resistência externa, coordenou que a fuga coincidisse com um bombardeio aliado, simulado, um alarme falso para distrair os guardas. A fuga foi planejada para a noite de 26 a 27 de abril de 1943. Mas havia um tormento moral que perseguia Pilecki: a política de responsabilidade coletiva. Sua fuga significaria a execução de 10 companheiros do seu bloco, selecionados ao acaso. Pilecki justificou com um cálculo brutal: 10 vão morrer para que a informação que eu carrego
possa salvar milhares. É uma matemática terrível, mas é a única matemática que temos. Nem todos concordavam. Alguns diziam que a fuga seria traição. Pielecki respondeu: ficando, eu condeno ainda mais gente. Lá fora eu posso falar, relatar, convencer os aliados a bombardear o campo ou as linhas férreas. A cada dia que os transportes continuam, milhares morrem. Meus 10 contra os milhares deles. Era uma lógica válida e ainda assim dolorosa. Na noite de 26 de abril de 1943, Pielecki, Redzai e Ciesielski se prepararam. Tinham memorizado cada passo, cronometrado cada movimento, planejado contingências para dezenas de cenários de falha. O que eles não sabiam era que um guarda da SS bêbado decidiu fazer uma ronda não programada naquela noite, mudando completamente as condições. A noite da fuga 26 de abril de 1943, 23 horas. Pielecki, Redzai e Ciesielski estavam na padaria. Turno noturno assando pão para 15.000 prisioneiros. O supervisor era um civil polonês simpatizante que sabia do plano e concordara em, descuidadamente, deixar a porta dos fundos destrancada. Às 23 horas e 30 minutos, deveria soar o alarme do bombardeio simulado. A resistência externa havia subornado um trabalhador do sistema de alarme. Isso criaria 15 a 20 minutos de confusão, enquanto os guardas se posicionassem em bunkers. Tempo suficiente para trocar de roupa, sair pela porta dos fundos, atravessar a zona de segurança e alcançar o campo aberto antes que alguém percebesse a ausência. Às 23 horas e 28 minutos, 2 minutos antes do alarme, entrou Oberscharführer Hans Schmidt, um guarda da SS conhecido pela brutalidade, claramente bêbado, procurando pão para levar. O supervisor, nervoso, deu-lhe 2 pães. Schmidt ficou, falando sem sentido sobre a infância na Baviera. Os minutos passaram. 23 horas e 30 minutos. 23 horas e 35 minutos. 23 horas e 40 minutos. O alarme soou às 23 horas e 43 minutos, 13 minutos atrasado. Schmidt, ouvindo o alarme, saiu correndo instintivamente para o posto. O supervisor olhou para Pielecki. Agora, rápido! Os 3 tiraram os uniformes e vestiram roupas civis em tempo recorde. Menos de 2 minutos. Guardaram os documentos falsos nos bolsos. Saíram pela porta dos fundos. Do lado de fora, caos organizado. Guardas correndo para bunkers, refletores varrendo o perímetro, cães latindo. O alarme significava protocolo. Todos os guardas em posições defensivas, todos os prisioneiros nas barracas, todos os civis nos abrigos. Mas também significava que por alguns minutos, zonas normalmente vigiadas ficavam sem atenção enquanto o pessoal se reposicionava. Pielecki liderou o grupo em direção ao perímetro. Não iriam diretamente ao arame eletrificado, isso seria suicídio. Em vez disso, foram ao ponto onde Pielecki identificara que um pequeno galpão de armazenamento encostado na cerca criava um ponto cego para a torre de vigilância. Subiram no telhado do galpão. De lá, com uma tábua roubada da padaria, fizeram uma ponte sobre o arame eletrificado. Era perigosíssimo. A tábua podia escorregar, eles podiam ser eletrocutados, podiam ser vistos. Redzai cruzou primeiro. Sucesso. Ciesielski, segundo. Sucesso. Pielecki, por último. No meio do caminho, o refletor girou na direção deles. Pielecki congelou, completamente exposto. Se o operador olhasse diretamente, tudo terminaria ali. O refletor seguiu seu padrão e passou por eles. O operador não viu. 3 segundos depois, Pielecki estava do outro lado do arame, fora do perímetro primário, mas ainda dentro da zona de exclusão de 2 quilômetros. Cada segundo era crítico.
correram para a floresta ao norte. Atrás, ouviam ordens em alemão, apitos, cães. Alguém notara a ausência mais cedo do que o previsto. O alarme de fuga soou às 23 horas e 52 minutos, apenas 9 minutos após a saída. Os nazistas ativaram o protocolo. Todas as unidades mobilizadas, patrulhas com cães lançadas, alertas enviados à polícia dos vilarejos ao redor. Pilecki e o grupo correram. Não podiam usar estradas. Correram por bosques densos, tropeçando em raízes, se ferindo na escuridão, mas avançando. Depois de 40 minutos, estimaram ter coberto 5 quilômetros, fora da zona imediata, mas ainda não seguros. Pararam brevemente para se orientar. Pilecki tinha uma pequena bússola obtida por contrabando. Precisavam seguir para o nordeste, em direção a Alvérnia. A floresta era densa, sem trilhas claras. Navegar era difícil. Às 2 horas, 3 horas após a fuga, ouviram cães por perto. Uma patrulha estava se aproximando. Hedzey, que fora corredor antes da guerra, propôs uma tática: dividir-se. Eles têm cães. Cães seguem rastros. Se nos separarmos, confundimos. Nos encontramos em Alvérnia. Era arriscado. Separar significava que, se um fosse capturado, não poderia revelar a localização dos outros. Mas também significava vulnerabilidade individual. Pilecki aceitou. Dividiram-se. Cada um tomou uma direção ligeiramente diferente, rumo ao ponto de encontro. Pilecki correu sozinho. Os cães pareciam mais próximos. Ele chegou a um pequeno riacho e teve uma ideia. Correu rio abaixo por 30 metros, deixando o cheiro na água. Depois saiu pela outra margem e continuou. Atrás, ouviu os cães chegarem ao ponto onde ele entrara no rio, e então a confusão. Latidos sem direção, guardas gritando. A tática funcionara por um tempo. Às 4 horas, Pilecki estimou ter coberto 15 quilômetros. Estava exausto, desidratado. Os pés sangravam em sapatos inadequados. Mesmo assim, continuou. Ao amanhecer, às 5 horas e 30 minutos, viu as luzes de um vilarejo à distância. Alvérnia havia chegado. Aproximou-se com cautela, esperando na floresta até ver moradores iniciando as atividades da manhã. Às 7 horas, entrou na vila, agindo como um trabalhador rural polonês comum. Seus documentos falsos indicavam que era trabalhador de uma fazenda da região. O ponto de encontro era a igreja no centro. Ele entrou, fingindo uma oração matinal. Um homem idoso estava sentado no banco de trás, o contato da resistência. "Está perdido, meu filho?" perguntou o homem no código combinado. "Procurando o caminho de casa", respondeu Pilecki com a senha correspondente. O contato o levou a uma casa segura. Hedzey já estava lá. Esperaram até o meio-dia. Ciesielski nunca chegou. Depois da guerra, descobririam que Ciesielski fora recapturado a 1 quilômetro de Alvérnia, executado imediatamente no local. Mas Pilecki e Hedzey haviam feito o impossível: escapar de Auschwitz. Agora vinha a parte mais difícil: fazer o mundo acreditar no que tinham visto. O relatório em que ninguém quis acreditar. Maio de 1943. Pilecki chegou a Varsóvia após uma viagem de 2 semanas pela Polônia ocupada, movendo-se entre casas seguras da resistência, evitando postos de controle. Estava faminto, doente, traumatizado por 2 anos e meio em Auschwitz, mas mentalmente focado na missão: escrever um relatório completo sobre o campo de extermínio. Nas 6 semanas seguintes, escreveu obsessivamente. O resultado foi o Rapport Witolda, Relatório de Witold, um documento de 100 páginas que se tornou o primeiro relato completo de testemunha ocular sobre Auschwitz disponível aos aliados. O relatório era extraordinariamente detalhado. Pilecki descreveu:
a estrutura organizacional completa de Auschwitz. Nomes dos comandantes da SS, hierarquia, número de guardas, procedimentos operacionais. As condições dos prisioneiros. Dieta calórica, 700 calorias por dia. Taxas de mortalidade, 8.000 mortes mensais em 1942. Causas: inanição, tifo, execuções, experimentos médicos. As operações de extermínio, descrições precisas das câmaras de gás, capacidade dos crematórios, 4.400 corpos por dia. Processo de seleção na rampa, uso do Zyklon B, destino dos pertences das vítimas. Números estatísticos. Estimativas de que até maio de 1943, cerca de 400.000 pessoas haviam sido assassinadas em Auschwitz, a maioria judeus. Recomendações: bombardeio das câmaras de gás e crematórios, bombardeio das linhas férreas até Auschwitz, lançamento aéreo de armas para os prisioneiros organizarem um levante interno. O relatório foi transmitido por canais da resistência ao governo polonês no exílio, em Londres. Em agosto de 1943, cópias foram entregues à inteligência britânica e americana. A resposta foi devastadora. Ceticismo quase total. Analistas britânicos consideraram o relatório propaganda exagerada. Numa nota interna, um oficial escreveu: as descrições de fábricas de morte são inverossímeis. Nenhuma nação civilizada, nem mesmo a Alemanha nazista, implementaria tal sistema industrial de assassinato. O Sr. Pilecki provavelmente viveu um campo brutal e está exagerando por trauma ou por fins propagandísticos. Os americanos foram igualmente desdenhosos. Um informe de setembro de 1943 afirmou: embora Auschwitz seja claramente um campo de concentração de alta mortalidade, as afirmações de extermínio sistemático de centenas de milhares usando câmaras de gás industriais não são críveis. Os campos alemães são brutais, mas não são fábricas de extermínio em massa. Havia várias razões para isso. Falta de precedente. O Holocausto não tinha paralelo. Genocídio industrial sistemático nunca havia sido tentado. Os analistas não tinham marco mental para acreditar. Viés contra fontes polonesas. Britânicos e americanos consideravam fontes polonesas pouco confiáveis, inclinadas a exagero. A Polônia estava invadida, com o governo no exílio desesperado por atenção. Supunha-se que relatórios de atrocidades eram inflados. Trauma da propaganda da Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, ambos os lados fabricaram atrocidades. Histórias famosas foram depois desacreditadas. Em 1943, muitos supunham que relatórios sobre Auschwitz fossem propaganda semelhante. Negação psicológica. Seres humanos têm dificuldade de processar atrocidades que excedem a experiência normal. Era cognitivamente mais fácil descartar. Mas talvez o ponto central fosse a inação estratégica. Mesmo que acreditassem, bombardear Auschwitz ou as linhas férreas exigiria desviar recursos de prioridades militares. Era mais conveniente duvidar do que encarar uma decisão moral complexa. Pilecki, que arriscara tudo, sobrevivera ao inferno e escapara, ficou devastado. Escreveu uma carta desesperada a contatos britânicos em novembro de 1943. Forneci evidência detalhada. Ofereci meus serviços como guia se a RAF decidir bombardear o campo. O que mais precisam? Quantos devem morrer antes que haja ação? Não houve resposta. Ele continuou pressionando. Escreveu relatórios adicionais em 1944, atualizando números. Até meados de 1944, estimava que 1,5 milhão tinham sido assassinados em Auschwitz. Pedia ação imediata enquanto as deportações húngaras estavam em curso
437 mil judeus húngaros foram deportados para Auschwitz entre maio e julho de 1944. Nada mudou. Os aliados nunca bombardearam Auschwitz, nunca bombardearam as linhas férreas, nunca lançaram armas para um levante. O campo continuou operando até janeiro de 1945, quando o Exército Vermelho Soviético finalmente o libertou. Até então, cerca de 1,1 milhão de pessoas tinham sido assassinadas ali. Pilecki, que documentara o genocídio enquanto acontecia, escapara para alertar o mundo. Fornecer a evidência detalhada foi ignorado. Sua missão, em termos de evitar mortes adicionais em Auschwitz, foi um fracasso completo. Não por falha dele, mas pela recusa do mundo em acreditar no inacreditável. Depois da guerra, o castigo final Pilecki sobreviveu ao resto da guerra como combatente no Levante de Varsóvia, agosto a outubro de 1944, quando a resistência polonesa tentou libertar a cidade antes da chegada soviética. O Levante foi esmagado brutalmente pela Wehrmacht. Pilecki foi capturado e enviado a um campo de prisioneiros de guerra alemão, onde permaneceu até a libertação aliada em 1945. Quando a guerra terminou, a Polônia não foi libertada. Foi trocada da ocupação nazista pela ocupação soviética. Stalin instalou um governo comunista fantoche, reprimiu a resistência anticomunista e começou a prender veteranos da resistência não comunista como inimigos do Estado. Pilecki, que sobrevivera a Auschwitz e à guerra, tomou uma decisão fatal: permanecer na Polônia e relatar a opressão soviética. Juntou-se à resistência anticomunista, operando como agente de inteligência para documentar crimes do regime. Em 1947, foi preso pela polícia secreta comunista. Foi acusado de espionagem para potências imperialistas ocidentais, por seus contatos de guerra com o governo polonês no exílio. Durante meses de tortura, Pilecki não quebrou. Por fim, foi julgado num julgamento encenado em março de 1948. Condenado à morte. Em 25 de maio de 1948, Witold Pilecki, que voluntariamente entrara em Auschwitz, organizara a resistência interna, escapara e documentara o Holocausto, foi executado com um tiro na nuca na prisão de Mokotów, em Varsóvia. Tinha 47 anos. Suas últimas palavras, segundo testemunhas: tentei viver de tal modo que, na minha hora final, eu estivesse alegre, mais do que temeroso. Seu corpo foi descartado numa vala sem marca. A família não soube onde ele estava enterrado até 2012. Durante 41 anos, sob o regime comunista polonês, Pilecki foi apagado da história. Seus relatórios sobre Auschwitz foram suprimidos porque mostravam que os comunistas não tinham sido os únicos heróis da resistência. Suas atividades anticomunistas foram usadas para descredenciá-lo. Só em 1989, após a queda do comunismo, sua história começou a ressurgir. Em 1995, recebeu póstumamente a Ordem da Águia Branca, a mais alta condecoração polonesa. Em 2006, foi declarado oficialmente inocente de todas as acusações comunistas. Seu rapport, Witolda, ignorado em 1943, hoje é considerado um dos documentos mais importantes do Holocausto. O legado do voluntário. A história de Witold Pilecki é única no Holocausto, porque inverte a narrativa típica. Normalmente ouvimos sobre vítimas que tentaram fugir e não conseguiram, ou sobreviventes que escaparam e testemunharam. Pilecki entrou voluntariamente no pior lugar criado por humanos. Com um plano premeditado de sobreviver ao impossível, documentar o inconcebível e relatar
o inacreditável. Seu heroísmo é de um tipo diferente do heroísmo de batalha. Ele não matou nazistas, não sabotou fábricas, não libertou prisioneiros. O que ele fez foi pior aos olhos nazistas e mais valioso para na história. Ele documentou. Num regime construído sobre segredo, a documentação era a resistência mais perigosa. Os nazistas podiam tolerar sabotagens ocasionais. Não podiam tolerar testemunhas. Pilecki foi a testemunha suprema. Durante 947 dias, observou, memorizou, organizou, sobreviveu. Depois fugiu e escreveu um testemunho que, mais tarde, se tornou fundamental para compreender o Holocausto. Mas seu legado também é um alerta sobre a negação. O mundo tinha evidência detalhada de Auschwitz em agosto de 1943. Pilecki fornecera nomes, números, processos, estruturas, e o mundo escolheu não acreditar. Não porque a evidência fosse insuficiente, mas porque acreditar exigia ação, e ação exigia um sacrifício estratégico que líderes aliados não quiseram fazer. Essa negação é uma sombra permanente sobre a vitória aliada. Enquanto celebramos a derrota do nazismo, precisamos lembrar que essa derrota só veio depois que os aliados permitiram que a máquina de extermínio operasse sem interrupção por anos, matando milhões, apesar de haver evidência detalhada do que estava acontecendo. Pilecki morreu sabendo que sua missão foi, ao mesmo tempo, sucesso e fracasso. Sucesso ao documentar, fracasso ao convencer, sucesso ao sobreviver, fracasso ao impedir. Sua última ironia. Ele sobreviveu a Auschwitz apenas para ser morto pelo governo da nação, que supostamente havia sido libertada. Os nazistas nunca descobriram que o prisioneiro 4859 era um agente de inteligência operando sob o nariz deles. Mas, mesmo que tivessem descoberto, teriam falhado em detê-lo. Porque, quando ele escapou, Pilecki já tinha cumprido o objetivo principal: documentar a verdade para a história. Essa verdade, inicialmente rejeitada, acabou prevalecendo. Os relatórios de Pilecki foram usados nos julgamentos de Nuremberg. Foram citados por historiadores do Holocausto. Foram ensinados a gerações. O homem que entrou voluntariamente no inferno para contar o que viu, finalmente foi ouvido. Só levou 40 anos após a sua morte. No Museu de Auschwitz, hoje, há uma exposição dedicada a Pilecki. Visitantes podem ler trechos do seu Rapport Vitoda, ver uma fotografia dele antes de ser enviado ao campo, aprender sobre a organização clandestina que ele construiu. A maioria dos visitantes fica em choque. A ideia de alguém se infiltrar voluntariamente em Auschwitz é difícil de processar. Mas era exatamente esse choque que Pilecki calculou. Os nazistas nunca suspeitariam que alguém entraria voluntariamente no inferno. E nisso, Pilecki estava absolutamente certo. Ele foi prisioneiro por 947 dias. Os nazistas nunca suspeitaram. Nunca descobriram sua organização de quase 1000 membros. Nunca detectaram sua rede de comunicação com o exterior. Nunca souberam que ele estava conduzindo uma missão de inteligência militar, enquanto carregava tijolos e assava pão. Quando ele fugiu, os nazistas presumiram que era apenas mais um prisioneiro escapando das condições brutais. Nunca entenderam que tinham perdido sua testemunha mais perigosa. Witold Pilecki demonstrou algo profundo sobre resistência. As armas mais poderosas contra a tirania nem sempre são físicas. Às vezes, são testemunhais. Às vezes, são documentais. Às vezes, são simplesmente a recusa em permitir que a verdade seja apagada. Os nazistas construíram Auschwitz para ser um segredo perfeitamente guardado. Pilecki o transformou em um crime perfeitamente documentado. No fim, seu voluntariado foi uma vitória, mesmo que ele não tenha vivido para vê-la.